Glória a Deus. Irmão, lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, a palavra do Senhor ela diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém por essa palavra, que ela possa alcançar, abrir os teus olhos espirituais e que te dá entendimento, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Engraçado, hoje eu conheci um jovem, estava fazendo exercício aqui no lugar onde eu vou, e um jovem, 15 anos, começamos a conversar e entramos num assunto sobre a palavra, sobre o Evangelho de Cristo. E não vou citar o nome dele aqui, porque não sei se ele vai ouvir esse vídeo. Começamos a conversar sobre vários assuntos e eu fiquei assim impressionado com a inteligência dele, com a curiosidade dele, com o interesse dele conhecer o Evangelho, cara. Um jovem de 15 anos. E a maioria das pessoas que eu conheço, que já tem seus 30, 40, 50 anos, não estão nem aí, cara. Não ligam para nada. Nem querem saber se está andando no caminho certo, se está andando no caminho errado, se estão fazendo as coisas certas ou não. Não estão curiosos, não estão preocupados com isso. E um jovem com 15 anos querendo saber se ele está andando nas coisas certas, se o que ele faz está certo ou está errado, se é pecado ou não é pecado. A palavra aqui diz assim que a vontade de Deus, que nós sejamos santificados, nosso corpo santificado, e que nós nos abstenhamos da prostituição, que foi um assunto que eu abordei com ele, que ele ficou bem um pouco impactado, que é o sexo fora do casamento. Independente de idade, você tem 15, 20, 30 anos, se você está tendo relação sexual com uma pessoa fora do casamento, é pecado, é o que diz a palavra. E no 4, quando ele fala assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é o seu vaso? O vaso é o seu próprio corpo. Então você não vai dar o seu corpo a qualquer um, transar, ter relação com qualquer um. Se você ama uma pessoa, você gosta daquela pessoa, então que você se case com ela, Que você se case com ela, e aí você vai ter sexo, fazer sexo à vontade. Porque o sexo é bênção de Deus, o sexo dentro do casamento. E duas coisas que ele ficou impactado na nossa conversa, quando eu falei para ele que Jesus, apesar de ter nascido em carne, em carne da Virgem Maria, ele já existia, Ele não passou a existir quando ele nasce no ventre de Maria, ele já existia em espírito, e que foi dado a ele através de Maria, da Virgem Maria, foi dado para ele um corpo, para que ele tivesse esse corpo carnal, mortal, igual ao meu e o seu, mas que ele pudesse usar o espírito que ele já tinha antes da fundação do mundo. Eu falei, cara, se deu um bug na minha cabeça agora, e eu achei muito interessante. E outra coisa que ele ficou impactado foi sobre o sexo fora do casamento, Sexo fora do casamento, ele não sabia. Ele falou, cara, eu tinha tantos planos para hoje, para amanhã, você frustrou os meus planos. Então, por que eu estou trazendo para você isso? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque é impressionante como o ser humano, ele faz as coisas sem se preocupar com aquilo que ele está fazendo. Nós falamos de vários assuntos, Vários assuntos, e tudo ele tinha preocupação de saber, isso vai prejudicar o meu corpo, isso vai me fazer mal. Então, e as perguntas que eles faziam, as perguntas pertinentes, que as pessoas nem sabem perguntar e nem se preocupa, não liga para isso. Então, para mim, se eu ver esse vídeo, conhecê-lo foi um presente para mim. Foi um presente para mim, porque eu tenho um filho de 19 anos, eu falo de Jesus para ele, e ele não se preocupa em saber, não pergunta, não tem curiosidade, porque a sua curiosidade
e eu queria deixar isso para você. O fato de você não saber um assunto não tem problema. O problema é quando você não quer saber, você não procura conhecer. Isso é ignorância. É quando você não conhece um assunto e você não procura saber, perguntar. Porque quando a gente tem curiosidade, quando a gente pergunta, é quando nós aprendemos e ensinamos. Então eu queria que você meditasse nisso, né? Essa palavra é incrível. Sexo fora do casamento é pecado. Então não é minha opinião, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então se você está se relacionando com uma pessoa que está fora do casamento e você ama essa pessoa, cara, casa com ela. Valorize essa pessoa, né? Dê valor a essa pessoa e ela também vai te valorizar. Case e Deus vai abençoar vocês vão ser prósperos, bem-sucedidos em todas as áreas quando vocês obedecerem ao Senhor. Amém? Fica nessa paz, que Deus, que o Espírito Santo do Senhor guarde a sua casa, a sua família, todos os seus bens, o seu sonho e projeto. Compartilhe esse vídeo, me ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.